Vamos lá. Vocês estão recebendo aí duas redações, eu vou trazer todas as 53 redações que fizeram nota 1000, e vocês estão recebendo duas delas aí para a gente criar algumas situações, discutir algumas situações que são próprias das redações nota boa, das redações nota 1000, do nosso tipo de texto, do nosso estilo de texto, para provar a vocês também que a gente está indo no caminho certo, que a gente está trilhando o caminho certo. Uma coisa que eu quero destacar bastante aqui é o aproveitamento do repertório, que essa semana a gente tirou para falar sobre isso, né? Para falar sobre como aproveitar o repertório. Se é alusão histórica, vamos aproveitar a alusão histórica. Se é citação, vamos aproveitar a citação. Se é dado, se é pesquisa, vamos aproveitar o dado da pesquisa. Então, primeiro a gente vai ler o texto, vai ler esses textos aqui, eu vou destacar os pontos importantes, depois eu vou escrever uma redação de um tema que vocês vão me dar, e eu vou escrever um texto sobre... Deixei a chave, acho que lá na frente. Não. Passei. E depois eu vou propor para vocês, e depois eu vou escrever o texto, tá? Que vai citar, vai fazer referência a essa argumentação. Eu quero que vocês fiquem preocupados e identificar os elementos que identificam a redação nota 1000. Preocupados mesmo, assim. Aí eu faço assim, eu faço citação, eu aproveito a citação, eu faço texto progredir, eu tenho elementos de progressão discursiva, eu tenho respeito à norma gramatical, eu sou fiel ao tema, aqui são os elementos que marcam as referências individuais da produção do discurso dissertativo e argumentativo, na minha opinião está marcada, os argumentos são definidos, eu faço o texto progredir com naturalidade, com espontaneidade, porque é assim que se cobra de uma redação 960, 980 mil. É isso que eu estou cobrando de vocês também. O pessoal que tá assistindo aí. Acompanhem a leitura dessas redações, porque a partir de agora a gente vai começar a ler esses textos na sala. Então, vou deixar o material também lá no Telegram, e a gente vai poder criar parâmetros, estabelecer parâmetros. O nosso texto já está de acordo com a redação nota 1000. A gente só precisa parar algumas arestas aí, né? Dar uma corrigida no rumo e ir para a guerra. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai fazer 920 pelo menos. Quem tirar menos pontos no nosso grupo vai tirar 920. Tá bom? Vamos uns 10, 12, 15 fazendo 1000, quem sabe. Bora lá? Vamos ler os textos aqui. Então, o primeiro começa assim. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Então, começa com uma alusão histórica. Eu gosto disso, já falei para vocês, gosto de uma alusão histórica. Se vocês quiserem, posso propor assim, no começo da próxima redação. Bom, mas ainda não falou do tema, vem logo em seguida. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, aí encaixa o tema da redação. O cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é, aspas, feudalizado. Acho ótimo isso. Acho legal essa forma de dizer assim, olha como eu estou espremendo a minha citação. Eu falei de feudos medievais, pois agora eu vou dizer que o cinema ainda cria uma situação que feudaliza o acesso à cultura, o acesso ao cinema. Eu acho isso formidável. É como se eu estivesse dizendo para o meu corretor que eu não estou usando o recurso de progressão discursiva, de argumentação, apenas para preencher espaço. Isso é competência 2 e 3. 2 e 3. Na competência 2, a relação com outro ramo do conhecimento. E a competência 3, eu estou sendo fiel ao discurso dissertativo argumentativo. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, tanto a concentração da sala de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, primeiro, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pelas empresas proprietárias mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Opa! O que eu tenho insistido com vocês? O parágrafo de introdução, o parágrafo de introdução ideal que faz 1000 é assim, né? Estratégia de argumentação viram a referência ao feudalismo, depois o tema da redação, acesso ao cinema, e depois as duas problemáticas. A gente faz isso, tá? Pessoal aí de casa, a gente faz isso. Constantemente o nosso texto tem essa estrutura. Repare que não se alonga demais no parágrafo de introdução. Diz da associação com outro ramo do conhecimento, aí o cara já está à vontade, né? Já citou o feudalismo, já automaticamente já fez referência histórica, e aí já ficou muito mais fácil. Começa fazendo uma referência histórica. Depois cita o tema da redação e problematiza, encaminha o argumento, lógico. Vou insistir, aproveitem o repertório. Se tem feudalismo, o que o feudalismo tem a ver com o cinema? O que o feudalismo tem a ver com o cinema? Isso não é simples de fazer, não. Só o fato de eu citar o feudalismo não garante os 200 pontos da competência 2 e da competência 3.
Cada um vale 200 pontos. Cada uma dessas competências vale 200 pontos. Então, se eu cito, mas não aproveito, é incoerente. Só a citação não é suficiente, não, tá? Vamos lá. Eu continuo. Agora é o primeiro parágrafo, introdução. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Ainda não faz menção à concentração de salas nas regiões mais desenvolvidas. Vem agora, olha lá. Entretanto, mesmo o cinema sendo importante, mesmo o cinema sendo essencial para a inclusão e propagação de valores sociais, mesmo assim, eu gosto muito desse contraponto. Eu gosto porque quando você diz entretanto, você não só estabelece contraponto, mas faz o texto progredir. Né? Nega o que você disse antes. Olha, tudo bem que o cinema, mas não acontece isso com todo mundo. Nem todo mundo tem acesso ao cinema. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia, extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Para combinar que essa frase aí vale para um monte de tema, né? É evidente que isso aí o cara já trouxe de casa, tá prontinho, já veio de casa, pronto. Ele diz assim, olha só, cidades mutiladas, a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. A gente pode falar sobre vários temas, não pode? Pode falar sobre saúde, sobre educação, que não é para todo mundo, sobre segurança pública, que não é para todo mundo, né? Sobre transporte, que não é para todo mundo. É isso que eu digo. A citação, eu já tenho, tio. Eu tenho uma série de citações, uma série de referências, mas eu tenho que saber como é que eu vou utilizar essas citações para justificar o meu argumento. Senão não vale. Senão não pode. Continua o texto. Dessa maneira, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico, vem aí a referência que ele tinha feito na introdução. Está aí a referência que ele tinha feito na introdução. Olha lá, Igor, regiões mais desenvolvidas economicamente. Dessa maneira, a concentração das salas em áreas com desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização, ao contrário do que diz o Milton Santos, não há democratização do acesso, ao contrário do que diz o Milton Santos, não há democratização, porque o Milton Santos fala em democracia. Aí ele pega a palavra democracia e aproveita na hora de marcar a opinião. Não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Repare, aquela insistência minha. Repare que o primeiro parágrafo de argumentação fala de um problema. O lugar do problema é no argumento. Pode outros discursos, o pessoal que vai fazer outros vestibulares, a gente pode discutir outro modelo. Para o Enem não vale não. Para o Enem é problema e solução, problema e solução, problema e solução. Se a gente for nesse caminho, a gente já trilhou a direção da nota 1000. Mas eu não posso antecipar a solução, porque tem gente que está fazendo isso. No corpo da redação começa a dizer que é importante que o Estado faça isso, diminui o preço dos ingressos, diminui os impostos sobre as tributações do aspecto cultural. Isso não pode, isso não pode. O lugar da conclusão, o lugar da sugestão é lá no final. Cada um no seu lugar, tá bom? Não antes de fazer conclusão, sugerir, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ainda não é hora disso. Eu tenho recebido redações nessa direção. Eu não vou aceitar. Isso está errado. Para o Enem está errado. Pode valer para um outro vestibular, pode valer para um outro concurso, mas para o Enem não pode. Tá bom? Oi, Júlia. Tá lá na frente a chave. Tá lá na secretaria. Peça a Rose levou daqui. Vamos continuar lendo. Outro sim, tá aí. Marque, circulem, por favor, se vocês... O pessoal de casa destaca, o pessoal aqui da sala, circule esse outro sim. Os preços abusivos de ingressos, está lá em cima, olha lá, vocês viram? Preços de ingressos exorbitantes. Eu tenho sinônimo para abusivo, exorbitante, exorbitante, abusivo, abusivo, exorbitante. Está aí o sinônimo, nem precisei usar a mesma expressão. Os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos, como diz lá em cima, que não sejam vendidos no estabelecimento, divide ainda mais a sociedade. Bom, quem é que explica isso? Então lá vai o argumento de autoridade. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que em todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que estão constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é, lembra que esse elemento de conexão eu mostrei para vocês o outro dia? O que é o isto é, o ou melhor, o ou seja? É uma expressão metalinguística que reforça o que eu disse antes, esclarece o que eu disse antes, amplia o que eu disse antes. Eu gosto.
Eu gosto, acho legal, isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é um homem para outrem. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Eu vou insistir com essa ideia, eu vou insistir com esse parâmetro. O parágrafo de argumentação é parágrafo de problemática, de problematização. Primeiro, as salas de cinemas em lugares elitizados, economicamente favorecidos. Depois, o alto preço dos ingressos e o alto preço dos alimentos que são comercializados. Então, os dois problemas estão muito evidentes. Qual é a proposta do parágrafo de introdução? Marcar esses dois problemas. Quem é que defende essas referências? Primeiro é o Milton Santos, o geógrafo. O cara cita o texto do Milton Santos, Cidadanias Mutiladas. E depois o Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que estão constantemente analisadas pelo corpo social. Aí explica a frase do Bourdieu. Isto é, eu gosto disso. Então vamos para o parágrafo de conclusão. Portanto, faltou um acento grave aí, por favor, marquem um acento grave, tá? Cabe à iniciativa privada, em parceria com estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia por meio de construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando então a cultura mais democrática. Respeito aos direitos humanos. Quem é que vai fazer? A iniciativa privada, com apoio de estados e municípios, vai interiorizar as salas de dramaturgia, construir novos empreendimentos em áreas de polos econômicos e reduzir os custos para o consumidor de baixa renda. Tá aí. E aí a finalidade para incentivar a cultura e deixá-la mais democrática. Vocês viram aí que está com 4 perguntas. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Vou repetir. Quem vai fazer? Iniciativa privada, estados e municípios. O que vai fazer? Promover a interiorização da sala de dramaturgia. Como vai fazer? Com a construção de novos empreendimentos, a redução dos custos para o consumidor, com que objetivo? Incentivar a cultura e deixá-la mais democrática. Viram? 4 respostas. Vamos lá. Além disso, é responsabilidade da Ancine, a chamada Agência Nacional de Cinema, é a Ancine, estabelecer um canal de comunicação mais efetiva com o telespectador, como por meio de aplicativos das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Aí já de novo responde as perguntas. Quem vai fazer agora é um órgão estatal, a Ancine, que vai... Eu acho legal essa ideia de criar, viu, gente? Eu acho legal essa ideia de criar canal de denúncia, né? Criar canal de denúncia para uma ouvidoria, para ajuda a resolver o problema, e são sempre soluções muito exequíveis, muito fáceis de serem executadas. Eu gosto. Aqui, como diz, criar canais de denúncia das redes sociais, intermédio de aplicativos, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Aí, para dar aquela, a gente chama isso de chave de ouro, no soneto a gente chama de chave de ouro. Diz assim, com efeito, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Digam aí para o tio onde estão os feudos sociais. Na primeira linha do texto. Esse circuito, viram só? Esse circuito, a retomada do feudalismo, lá na primeira linha do texto, viram? Eu gosto dessa ideia. Eu gosto. É aquilo que eu disse, e vou reiterar. O cara usou feudalismo e depois diz lá, feudalizar as relações com a cultura. Depois usa os feudos serão destruídos. E aí o tempo inteiro fazendo resgate da informação anterior. Eu acho legal essa ideia, porque volto a insistir. Você espreme o repertório até o final. Olha, esse meu repertório não está aqui por acaso, não. Ele tem uma razão de estar aqui. E a razão dele estar aqui é que eu vou aproveitar para fazer meu texto avançar. Eu vou aproveitar para sustentar minha argumentação. Só os muito craques é que sabem fazer isso. Só os muito bons. O nosso grupo sabe fazer. Só os muito bons é que sabem fazer. O nosso grupo sabe. Beleza? Uma redação nota 1000, né? Um bom texto, né? Um texto legal, bem feito, bem organizado. Vamos para outra redação. Essa aqui também começa com uma estratégia de argumentação. Na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira, os problemas. E aí esse livro também vale para uma série de temas de redação. Dentre elas, dá que é difícil, tortuosa a construção da cidadania. Vou lembrá-los, esse livro, essas referências servem para um monte de tema, para saúde, educação, segurança pública, saneamento básico.
Pode falar. Fala dos problemas da sociedade brasileira, a difícil e tortuosa construção da cidadania. Quem não tem acesso à saúde também não tem sua cidadania respeitada. Assim como quem não tem acesso à educação, quem não tem acesso a saneamento básico, quem não tem acesso a transporte de qualidade. Ou seja, o tema, essa citação vale para vários temas. Porque às vezes, quem tem que forçar a barra, e vocês vão ver uma forçação de barra já já, vocês vão ver uma forçação de barra já já aqui, quem força a barra é o candidato. Ele que faz essa forçação de barra se ajustar ao tema da redação. Mas aí tem que ser muito talentoso para isso, né? O nosso grupo não é só, não faz redação mecânica, também é talentoso para encontrar alternativas. É isso que faz a redação. Por isso que de 6 milhões de candidatos, 5 milhões e meio, apenas 53 fizeram nota 1000. Por que só 53? Porque nem todo mundo tem essa capacidade, essa sensibilidade. E não é só para escolher argumento certo, não é só para dar profundidade argumentativa, não é só para encontrar o repertório certo, é para fazer os ajustes e para ficar preocupado com todos os caminhos que levam à redação nota 1000, da gramática à sustentabilidade da conclusão, da execuibilidade da conclusão, do aspecto coesivo à fidelidade ao tema da redação. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso também é feeling, isso também é sensibilidade e é prática, né? É prática. Os melhores alunos da Casa da Redação são aqueles que fazem 2, 3 gerações por semana. Como é que não fica bom fazendo 2, 3 gerações por semana? Como é que não fica bom fazendo simulado de matemática, de física, de química 2, 3 vezes por semana? Fica bom sim, fica bom. O negócio é treinar. Treinar. Não se aprende a escrever de uma hora para outra. Não é estalo, não. Isso é sacrifício. Ó. Não é inspiração tão somente, é transpiração também. Vamos lá? Esse livro já está colocado aqui como valendo para outros temas, né? Embora o país possua uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza. Viram? Até agora não falou nada de cinema. E aí eu podia encaixar um outro tema, racismo. Daí pra frente podia, né? Saúde, daí pra frente podia. Falta de educação, daí pra frente podia. Repare, se eu não tenho razão. Até esse ponto, não tem nada falando sobre cinema. Quer dizer, esse começo de texto foi gravado pelo candidato. E tá certo. E tá certo, funciona, mas aí tá o mérito de quem sabe escrever. É que faz o seu conceito de texto ou o seu treino se encaixar numa proposta. Porque se não desse certo aqui, perderia a prova, não perderia o vestibular. Perderia 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, quantos anos de preparação. Aí avança, ó. Tal fato é evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema. Se vocês puderem sublinhar, eu queria. Olha o tema da redação aparecendo do jeito que está lá colocado em negrito. Democratização do acesso ao cinema, tendo em vista que, apesar dos brasileiros possuírem o acesso à cultura como direito constitucional, aí lá vem as duas problemáticas. A ineficiência do Estado, associada a uma cultura de aceitação, faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plana. Onde é que está a palavra cidadania? Onde é que está a palavra cidadania? Onde foi citado? Lá no começo, olha, quando ele citou o livro lá, ele diz a difícil e tortuosa construção da cidadania. Aí termina o parágrafo fazendo menção ao livro. Isso é estalo. Isso é... Aqui, ó. Isso é feeling. Isso é cheiro de redação. Isso é competência. Isso não é só fazer redação maquinalmente, não. Isso é sensibilidade. E é legal porque o corretor... eu sou corretor e leitor ao mesmo tempo e vocês estão lendo a redação junto comigo e gostam do texto. Por quê? Por causa dessas associações, dessas sutilezas, dessa percepção de que redação não se faz mecanicamente, que não se faz maquinalmente. Redação se produz com responsabilidade. Com responsabilidade. É muito mais do que só tentar fazer o 1000. Faz parte do nosso projeto de vida, da nossa busca por uma vaga em medicina, em engenharia, em odonto, em nutrição, em relações internacionais, nas licenciaturas, faz parte do nosso projeto de vida fazer uma redação boa para que esses pontos da redação possam ser distribuídos para as outras áreas do conhecimento. Lógico, eu não sou bom de matemática, mas eu faço 960 na redação, e aí? Eu salvo matemática também. Os pontos são divididos. E é legal a gente ter essa sensibilidade para perceber como é que se persegue a nota 1000. Em primeiro plano, e aí, de novo, aquela ideia, porque não pode fazer primeiro plano, que não sei onde é que disseram que isso está errado. Pode fazer, está aqui a redação nota 1000, em primeiro plano. Pode não. Como é? Pode ser em primeiro lugar, depois colocar em segundo lugar, em primeiro plano, depois em segundo plano. Eu vou trazer redações de nota 1000 que fizeram isso e está aí. A ideia é que você estabelece uma hierarquia. Eu tenho insistido muito com isso, né? Olha, em primeiro plano isso, em segundo plano isso. Por que não pode? Eu não posso colocar todos no mesmo nível. Não dá para colocar no mesmo nível, a menos que eu queira antecipadamente dizer assim,
há dois problemas que igualmente, aí eu me esforço para dizer que são dois problemas que têm o mesmo peso. Ou então eu faço uma hierarquia, normalmente, como todo mundo faz. E que funciona? Lógico que funciona. Tá aí, ó. A ineficiência do Estado, lá em cima falou ineficiência do Estado, né? Grifem para mim, por favor, ineficiência do Estado. Se vocês forem reparar, ineficiência do Estado está dito lá do mesmo jeito lá em cima. Então, se não der um sinônimo, se não tiver, não veio nada, professor, na minha cabeça como sinônimo. O legal é o sinônimo. Aí não veio. Faz mal? Não. Faz mal não. Faz mal não, ó. Já ficou um pouquinho mais longe. A ineficiência do Estado em aplicar leis que garantam o acesso à cultura restringe a cidadania dos indivíduos. Seja pela dificuldade de administrar recursos em um território de dimensões continentais, seja pela falta de interesse dos órgãos públicos em promover o desenvolvimento sociocultural democrático das regiões afastadas do centro vanguardista nacional, existe uma parcela significativa da população sem acesso ao cinema. Dados oficiais do governo, grifem isso também, por favor. Sublinhe, marquem, destaquem. Porque vocês não vão dizer, Júlia é outro patamar. Júlia, é assim, tio, eu não tinha o que dizer na argumentação. E os números estão lá no texto motivador. Tá aqui, ó. Olha, sustentando um parágrafo inteiro. Tá lá o livro da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling. O Brasil, uma biografia, que aparentemente não tem nada a ver com o tema cinema. O que fez o candidato? Associa com o tema e já garante uma estratégia. Vai lá no texto motivador, pega o número que está lá e traz para dentro do seu primeiro parágrafo de argumentação. Opa, a competência 2 praticamente está preenchida. Carregando, 90%, carregando. Vai atingir os 200 já. Basta uma outra referência intertextual lá na frente, basta um resgate em forma de circuito que já garantiu os 200 pontos da competência 2. Olha os dados, dizem assim os dados. 2.200 salas de cinema no país. Entretanto, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. O que indica que a democratização do entretenimento cinematográfico é um processo lento e até mesmo utópico. Não tem esse ozinho, é até mesmo utópico. Bom argumento, né? Vou insistir. Não é hora de resolver problema, é hora de marcar o problema. Checklist. Tá aqui um problema, tá aqui outro problema. Ele indica aqui, ó. Salas de cinema no Brasil não são democráticas, não garantem cidadania. Falta democratização do entretenimento, porque é um processo lento e utópico. Isso é problema. Não esqueça disso. Como é o seu nome? Victor. Victor, não esqueça disso não. Redação do Enem é simples, a estrutura é simples. Problema. Aí eu separo na introdução, né? Primeiro problema no primeiro parágrafo, segundo problema no segundo parágrafo e resolvo o primeiro e o segundo problema no parágrafo de conclusão. A gente vai fugir disso por quê? Então, alguém pode falar para vocês assim, olha, não problematize o tema. Você, se for para fazer o FRS, se for para fazer uma universidade particular, se o vestibular for diferente, pode. No nosso caso, a gente se preparando, como a aula de hoje, se preparando especificamente para o Enem, por que a gente vai arriscar? Para que a gente vai antecipar se existe um parágrafo específico para dar solução para o problema? É a gente achar chifre em cabeça de cavalo. Isso não pode. Eu avanço. Há demais, mas além do há demais, podia ser sim o segundo plano, podia ser segundamente, não tem problema. O segundamente não é o neologismo, ao contrário do que algumas pessoas dizem. Porque segundamente é o neologismo, eu tenho que colocar entre aspas. Não, se você for ao dicionário, está lá a palavra segundamente, o que vem após o primeiramente. Inclusive essa é a definição do dicionário. E coloca assim, ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente, que acarreta a falta de conhecimento sobre os direitos individuais. Eu queria que vocês marcassem para mim aí, por favor, aceitação por parte dos brasileiros. Restrição da cidadania por parte dos brasileiros é assim, restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz. Grifem isso para mim. Vocês viram que agora tem sinônimo? No parágrafo anterior, começou repetindo a expressão ineficiência do Estado. Agora acha sinônimo. A aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém. Aqui lá em cima estava colocado assim. Há uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros. Aí acha um sinônimo, faz o texto avançar, repete a palavra aceitação, mas acha um sinônimo para fazer o texto avançar. E isso fica bom para quem está corrigindo, gente. Deixa eu fazer a lembrança novamente. Os corretores dão nota maior para as mulheres porque as mulheres não dão trabalho para a leitura do texto. Isso é um fato. Por mais que eles não digam isso, a letra ajuda. Porque eu estou dizendo isso, na verdade, para mencionar o fato de que a gente tem corretor 3, 4 minutos para dar nota na redação. Então, se você facilita a vida do corretor, se você, olha, o caminho que eu vou trilhar é esse aqui.
É por essa vereda que eu vou. Por aqui. Se você diz isso para o corretor, ele vai ler o seu texto rapidinho. Rapidinho, lê o texto no estalo. E aí dá nota. Quanto mais rápido ele der nota, melhor será a sua nota. Senão o cara não entendeu o seu texto. Não entendi o que ele quis dizer aqui. Que palavra é essa? Pô, começar a corrigir, colocar vírgula, colocar ponto, fazer correção de ortografia, de concordância, de regência, de colocação do pronome. Aí pronto. Aí vai perder pontos em outros critérios. Podem ter certeza disso, que não se perde ponto. Na grande maioria das vezes não se perde ponto só por uma competência quando o corretor é obrigado a corrigir. Corretor odeia corrigir. Corretor odeia corrigir. Isso é um fato. Eu gosto de dar aula, mas odeio corrigir redação. Porque dá muito trabalho. Você pega 50 redações, você leva 3 minutos, 4 minutos para cada uma, pense só. Quanto tempo você leva para corrigir redações? 50 redações, 4 minutos, são 200 minutos. Olha aí. Mais de 3 horas corrigindo a redação. 3 horas e 20, né? 6 vezes 3, 18 é 3 horas e 20 corrigindo a redação. É um absurdo. Vocês entendem do que eu estou falando, né? Eu estou dizendo, em outras palavras, que letra caprichada, correção gramatical, sensibilidade e muito mais do que isso, deixar o caminho para o corretor trilhado ajuda o cara da nota, ele vai lá e sabe o que você quer do texto. Isso ajuda muito na nota que a gente vai tirar. Não, vamos tirar nota boa, eu não tenho a menor dúvida disso, nós vamos tirar nota boa. Professor, a gente faz redação assim, vocês vão ver, o professor vai montar um texto já. Eu vou fazer redação do mesmo jeito, do jeito que vocês fazem, que a gente está fazendo nota boa. São raros os alunos que não chegaram aos 900. São raros, 90% do grupo já chegou lá. E é assim que a gente vai fazer no dia da prova. Vamos destruir nessa prova, se Deus quiser. Vai, olha só a forçação de barra. Ah, muito bem, professor. O senhor falou de que as pessoas são muito... aceitam passivamente, né? O texto falou. E qual é o exemplo que ele vai dar? Aí, olha a forçação de barra. No livro Vidas Secas, que a gente leu, quase todo mundo, o professor do terceiro ano, pede o modernismo, né? No modernismo fala sobre do Graciliano Ramos, e aí tem que ter um livro, ou Raquel de Queiroz do 15, ou Vidas Secas do Graciliano Ramos, que fala desse romance social, que é legal de tratar. Aí no livro Vidas Secas, que todo mundo leu, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento, não tem a ver com cinema, acabava sendo explorado e humilhado por aqueles que detêm o saber. Não tem nada a ver com cinema, mas aí o que é isso? É comparação. Fica bom? Porra, fica bom demais. Mas ainda não está bom. Tá? Vai ficar agora, quer ver? Olha só, agora vai ficar bom. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares os fabianos no Brasil. Aí já era, né? E não terminou, não. Lá no final, ele vai chamar de fabianos de novo. Olha como explora. Ah, é Vidas Secas, pois eu vou explorar Vidas Secas. Aí faz 1000. Eu vou lá, olha lá. Acaba sendo explorado e humilhado. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares os fabianos no Brasil. Dessa forma, a ampliação do acesso à cultura por meio do cinema é imperativa para ajudar os brasileiros sobre sua condição de marginalização cultural e para inseri-los no acesso à arte. Problema. A gente aceita muito passivamente, a gente não reclama, a gente não pede, não pode aceitar. Pelo fato de aceitar passivamente por falta de conhecimento, o Fabiano foi explorado em Vidas Secas. É assim mesmo que acontece com o cinema. É essa analogia, é essa comparação, é essa associação que se chama de competência 2 e 3. Difícil fazer? Difícil. Difícil fazer. Hoje mesmo eu vi uma reportagem. E aí ela sugeriu lá que o tema da redação é alguma coisa que não seja sobre a pandemia, mas que você vai poder usar a pandemia. Aí eu concordo. Eu acho que o tema não terá a ver com saúde, necessariamente, mas pode ser associado com a disparidade social, desigualdade social, educação em tempos de pandemia, ou alguma coisa relacionada a isso. Desde que a gente faça a pandemia como exemplo, mas é só uma possibilidade de usar como exemplo. Você pode encontrar alternativas de argumentação que não seja necessariamente uma comparação com o cenário que a gente tem hoje. Pode ser. Você pode fala do cenário que a gente tem hoje, mas não precisa usar o exemplo que a gente tem hoje. Pode fazer uma comparação histórica, pode citar um livro, pode citar uma série a que você está assistindo. Outra coisa que é muito importante, vocês não podem de jeito nenhum ficar com essa ideia de que, olha, o tema da redação é esse, o tema da redação... Vocês vão ouvir um monte de teoria.
Só de sonho eu já recebi umas 50 sugestões esse ano. Porque todo mundo acha que sonha com um tema, né? Ah, professor, eu sonhei. Aí eu fico logo preocupado. A pessoa sonha e é Deus que iluminou a pessoa. Foi o Espírito Santo que baixou. Não posso desrespeitar o Espírito Santo. Qual foi o tema? Já acho que é aquele tema. Aí o outro vem, não, professor, mas eu sonhei. Mas, porra, Deus escolheu 2 para sonhar? Não, já escolheu os 50. Aí eu já rezei, já pedi, né? Pô, pai, dá uma olhadinha aí. Não pode tanto assim, não. O seu filho aqui fica em dúvida. Então essa história de que a gente tem um tema específico faz mal. Sabe por quê? Porque a gente se limita, assim, a gente se restringe. Eu tenho insistido com vocês muito em outra direção. Eu tenho dito a vocês, olha, aprendam a escrever. O que a gente faz com aquilo que aprende, bom, isso é outra história. Isso é outra história. Isso vale para todas as áreas do conhecimento, mas para a redação vale muito. Eu aprendi a escrever, eu conheço pontuação, eu conheço concordância, eu conheço elementos de progressão do discurso, eu tenho repertório. Aí sim. Eu sei da estrutura, aí sim. Aí você está preparado para fazer Enem. E o tema? Vai ser um tema bom. Vai ser um tema bom. Eu tenho certeza. Vamos ver a conclusão desse texto? Ele retoma Fabiano de novo. Olha lá, meninos. Portanto, pode-se inferir que a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que é o tema, é um tema relevante e que carece de soluções. Aí, aquela retomada que eu costumo fazer lá, que eu disse para vocês, eu não quero me alongar demais naquela primeira frase, sabe, Igor? Essa primeira frase que abre a conclusão, para dizer assim, é preciso mitigar o cenário, é preciso atenuar as consequências, é preciso resolver o problema. Essa primeira frase, para mim, ela é bem desafiadora, porque se a gente se alonga demais, entra no espaço da intervenção, e aí pode não haver linha suficiente. Eu quero dar a sugestão a vocês que essa retomada seja feita de uma maneira mais sintética. O mais sintético que você puder fazer. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí faz assim. Sendo assim, mas isso não é obrigação. O outro texto, cabe à iniciativa privada, já começa intervindo. Se faltar linha, professor, eu tenho 6 linhas, dá para fazer conclusão boa? Dá para fazer conclusão boa com 6 linhas. Se tiver 8, para mim o ideal é 8. São 8 linhas. O ideal é esse número de linhas. 8. Mas se tiver 6, eu já começo intervindo. Você viu, Júlia? No texto anterior, e já começa, cabe a iniciativa privada. Aqui não, primeiro faz uma retomada do corpo do texto. Quer ver? Olha. Portanto, pode-se inferir que a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um tema relevante e que carece de soluções. Quais são as soluções? Vejam lá. Sendo assim, cabe ao governo federal, que é o agente, direcionar recursos para regiões marginalizadas do eixo vanguardista brasileiro, como? Por meio da definição de uma agenda econômica que democratize o acesso à cultura. Com que objetivo? Promover o desenvolvimento sociocultural igualitário aos cidadãos. Dá para perceber as 4 perguntas, dá? Sendo respondidas? Quem? Governo federal. O quê? Direcionar recursos para regiões marginalizadas. Como? Por meio da definição de uma agenda econômica que democratize o acesso à cultura. Com que objetivo? Promover o desenvolvimento sociocultural igualitário dos cidadãos. Dá para perceber, né? As 4 respostas para 4 perguntas que você já leva para a conclusão. De novo, segundo a argumentação, além disso, cabe ao Ministério da Educação, quem? Promover palestras, já é como? Em associação com a indústria cinematográfica, bem como incentivar a produção de curta-metragem, isso é como? Com que objetivo? Conscientizar os brasileiros sobre o direito do acesso à cultura e sobre o papel do cinema na emancipação individual das amarras sociais. Ei, mas aí o cara disse, eu já estou com uma metade de uma linha aqui. Eu estou com uma linha, o que eu faço? Eu preciso resgatar, vou resgatar o Vidas Secas, Diz assim, assim a construção da cidadania será facilitada e os fabianos se tornarão, de fato, cidadãos plenos. Fica bacana, concordem com o seu professor. Fica bacana, né? Faz um resgate do corpo do texto, faz uma menção à citação do corpo da redação. Como não fica bom? O legal é que a gente sabe fazer isso. Você olha para a redação e diz, poxa vida, que redação bacana. Se eu digitar as redações que vocês produzem, alguns de vocês aqui, que são dos melhores produtores que eu tenho, se eu trouxer para cá, você vai ficar impressionado também. A gente também é competente, não pode aqui não tem síndrome do vira-lata não, tá? Aqui não tem o outro texto é melhor, o texto que vem de fora é melhor, não. Aqui a gente ganha confiança. É muito importante que vocês ganhem confiança. Eu sei que eu estou fazendo parecido com essa redação nota 1000. Eu sei que eu estou fazendo parecido com essa redação nota 1000. Aí eu ganho confiança para chegar no dia 17, meu pai. Para chegar no dia 17, meu pai. Para chegar no dia 17 de janeiro e arrebentar na prova. O problema não é a nota da redação. Eu já disse isso e vou insistir com o grupo aqui.
O problema é quanto tempo nós vamos levar para fazer uma redação no mínimo 920. Porque vocês vão fazer no mínimo 920. Mas em quanto tempo? Meia hora, 40 minutos, 45, 1h30, 2 horas? Isso vai prejudicar a minha prova objetiva de linguagem e humanas? Isso vai fazer com que eu acerte menos de 70? Não, não pode não, né? Então a gente tem que fazer simulado, tem que treinar a redação, tem que produzir texto, tem que disparar o relógio. A gente faz redação parecida com essa. Aproveitem o repertório. Essa é uma sugestão que eu estou dando para vocês. Aproveitem o repertório. Vocês têm um bom repertório? Muito bem, então aproveitem o repertório. É isso que o tio vai fazer aqui, tá? Eu vou construir uma redação, nota 1000, ou perto disso, a gente não precisa tirar 1000. Eu vou lembrá-los. Na primeira chamada do curso de redação, nossa Casa da Redação, dos alunos da UEPA, foram 22 alunos aqui da Casa da Redação que passaram para a medicina no passado. 22. O EPA e o FPA. 22 na primeira chamada. Nenhum deles tirou 1000. Nenhum deles tirou 1000, nenhum. Mas todo mundo fez 940, 960, 980, 940, 960, 980, 940, 960, 980. Para tirar 1000 é sorte de pegar 2 corretores legais, de passar pela última correção, pela banca que está avaliando o processo. Não, é isso mesmo. E a gente não precisa tirar 1000. No caso do pessoal da Casa da Redação, quem tira 1000 ganha um carro, né? Mas seria muito legal se eu desse esse carro. Estou pagando as prestações, mas não tem problema. Seria legal dar o carro. Mas mais bacana é você passar no curso que você quer. O mais bacana é você ser médico, ser engenheiro, porque a redação tem que ajudar obrigatoriamente nesse processo. E vai, pode ter certeza.